que existe uma dificuldade do crente entender que a vida dele é um culto a Deus no dia a dia, que achar que é só o domingo. Eu acho que a gente termina por uma má compreensão fazendo uma dicotomia entre o profano e o sagrado. Eu dizia isso para os meninos há poucos instantes ali atrás. A gente, quando não tem uma visão amadurecida das Escrituras, seu programa também se concentra nisso, a gente tende a fazer essa divisão, às vezes conscientemente. E aí, se é conscientemente, nós temos um problema com conversão. E aí nós temos que estudar conversão. E às vezes inconscientemente, por falta de uma compreensão mais madura das Escrituras. Então a gente naturalmente tende a fazer isso. No domingo eu tenho um comportamento e durante a semana eu tenho outro. Alguém diz que o livro de Hebreus nos aponta para que todos os dias são dias do Senhor. Tem um certo sentido que isso é verdade. Mas o quarto mandamento está de pé. Lembra-te do descanso para o santificar. Então, o quarto mandamento não foi extinto. Então, nós precisamos entender esse dia como um dia de memorial e fazer coisas nesse dia. Exercício, a nossa confissão nos ajuda, exercício público, particular e de descanso. A confissão de Westminster nos ajuda a entender isso, esse princípio. Mas eu entendo, pastor Márcio, que isso acontece por falta de uma maior maturidade da visão geral, holística das Escrituras, não só relacionada ao culto, mas essa questão que fica muito dividida entre o profano e o sagrado, como eu me comporto na igreja, como eu me comporto fora da igreja. Eu acho que isso está ligado a isso. Você acha que isso tem a ver com raízes católicas no Brasil? Tem. É a alma católica ainda no protestante, né? Eu acho que o doutor Augusto dizia isso. Exatamente. O resquício do catolicismo na alma protestante. Mas existe isso sim. Mas eu entendo que isso só acontece conosco por falta realmente de uma estima maior às Escrituras. Quem tem uma visão mais amadurecida das Escrituras vai entender, vai compreender que a vida é para o Evangelho, a centralidade das Escrituras é para o todo da vida e não para uma parte dela. Não para os meus exercícios espirituais, não, mas para meu trabalho, minha relação com a família, minha criação de filhos, minha relação com a sociedade, minha relação com a questão econômica, social. Então acho que tudo isso... E essa falta de compreensão aí leva a legalismos, né? Exatamente. Não pode isso que é do mundo, isso, né? Mas faz outras coisas que são bem piores. Exatamente, perfeito. Eu acho que isso passa por aí. E aliança, o que você entende aí aplicar a aliança com os mandatos, né? Porque você estava até falando sobre isso aqui, que a aliança ela traz essa visão da integralidade, né? De você olhar para toda a realidade, para todos os relacionamentos. Inclusive eu já estava falando na aula o seminário conservador, né? E a gente estava falando sobre Eclesiastes, né? E, aliás, a sua monografia, né? Não vou nem falar de Eclesiastes, monografia aqui Mas o Greidanos, você deve ter usado ele bastante, né? Ele fala que o autor lá, o pregador, ele aborda de uma maneira pessimista na linha horizontal, né? Depois ele faz o vertical e cruza lá, né, as linhas. Então, olhar para o trabalho, olhar para essas coisas da vida horizontais, debaixo do sol, sem a relação com Deus, se torna enfadonha e correr atrás do vento. Então, agora, quando a gente faz isso através de uma relação com Deus, que é a diferença. Eu acho que... O que você acha disso? Acho que a igreja precisa entender melhor essa harmonia das duas linhas aí, da horizontal e a vertical? Com certeza, com certeza. Isso passa... por uma visão, como a gente está tentando dizer aqui, holística, completa das Escrituras. Quando você compartimentaliza as Escrituras e não tem a visão como um todo, você termina ocasionando isso. Veja, o que o escritor Eclesiastes, aproveitando o seu gancho aí, pastor Márcio, ele faz, ele já fez isso, que eu considero Salomão. Eu discuto que é Salomão. A minha perspectiva é essa. Ele já fez isso em Salomão. Eu discuto que é Salomão. A minha perspectiva é essa. Ele já fez isso em Provérbios. Ele vestiu a dama de sabedoria para atrair os leitores, tanto é que ele consegue atrair a rainha de Sabá. Mas ele revela, quando ele faz isso, que as Escrituras, que a visão de mundo é integrada. Ele não está falando apenas para a igreja.
Ele está falando para o mundo. Tanto é que a mensagem dele chega no mundo. É internacional. E é internacional. Porque ele começa a dizer o seguinte, olha, a vida é uma mesmice mesmo. Você parar para pensar, eu acordo, tenho que trabalhar como... Então ele vai fazendo raio-x. Chega em casa para dormir. Para dormir de novo, no outro dia a mesma coisa. Tem que comer, tem que tomar banho, tudo de novo. Então assim, ele vai olhando para a realidade dessa vida. E ele vai pintando o quadro e ele vai atraindo o leitor de fora. O cara vai lendo e vai dizendo assim, rapaz, isso é verdade. Isso é verdade. Não tinha pensado nesse negócio? Isso é mesmo, é mesmo. Aí, capítulo 5, eu chamo aquilo de janela do céu. Ele abre um pouquinho a janela do céu, aí mostra Deus. Porque o capítulo 5, do verso 1 ao 7, se você arrancar do texto, não faz falta. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Casa do Senhor. Senhor, estava falando nesse tanto de realidade da vida, coisa ruim, que é isso? Então, aí você entende que isso é uma estratégia do pregador. Ele está fazendo isso para atrair. E você vê que o refrão do livro, capítulo 2, verso 24 a 26, capítulo 3, verso 15 e 16, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 9, o refrão é: coma, beba, e isso vem da mão. Essa alegria vem da mão do Senhor. Você não é maldição ter essas coisas. Não. Coma, beba, desfrute, mas essas coisas só vêm da mão do Senhor. E ele sempre colocando Deus. Então, a gente ter, por exemplo, a gente está usando um exemplo de Eclesiastes aqui, mas a gente tem que fazer isso com todas as Escrituras. Né? A questão do mandato que nos foi dado na criação, que você mencionou, tem que perpassar por toda a nossa vida. A gente não tem, a gente quer ver, a gente pensa que trabalha a coisa da queda. Não, trabalha antes da queda. Né? Aí a gente, vou bater em Adão e Eva quando chegar no céu. O Leandro falou que o Leandro aqui está falando de companheiro aqui, porque trabalho é maldição. Trabalho é maldição, quer dizer, que é isso? Né? Trabalho. Então, assim, trabalho é antes queda, né? Descanso é antes da queda, casamento é antes da queda. Princípios que a gente tem que levar para a vida inteira. Sim. O pecado, claro, atingiu isso, mas foi a queda. Mas a gente tem que entender que essas coisas o Senhor nos deu para que a gente tenha uma visão de mundo mais completa. É aquela coisa que aquela tríade que a gente sempre estabelece. Nossa visão tem que ser criação, queda e redenção. Sim. Claro, aí alguém coloca a consumação, mas eu às vezes incluo dentro da redenção, porque a consumação é a redenção consumada. É a redenção completa, né? Então essa perspectiva tem que ajudar a gente a ler o mundo.